Olá, você está no SET Experience Academy, trilha de rádio na série Regulatório e Tecnologia, um espaço de informação e atualização tecnológica. Sou Eduardo Capia, engenheiro e consultor da SET. Hoje estamos recebendo o diretor de rádio da ABERT, André Ulloa Sintra, um dos artífices do processo de migração do rádio AM para FM. Ele é engenheiro eletricista desde 1973, habilitado em telecomunicações. Ele é um mestre de engenharia e consultor da SET desde 1996. André, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Estou aqui pronto para ajudar aí nas perguntas. O que você nos relata sobre o processo de migração do rádio, quantificação? O que você poderia nos dizer? Nós tivemos o decreto 8139, e ele estabelecia assim, os critérios para as emissoras migrarem do AM para o FM. Então, a gente iniciou esse trabalho. Eu tinha trabalhado pela SET todo o planejamento de TV digital. Aí eu fui convidado pela ABERT para participar dos estudos de migração do AM para o FM. E a Anatel, que é a responsável pela publicação dos planos básicos de FM. Então, hoje, no sistema Mosaic, você tem lá uma coluna dizendo que aquele canal se destina ao atendimento do decreto 8139. Dentro desse processo, no decreto 8139, você tinha potências pré-estabelecidas e que muitas vezes, pelos critérios do decreto, ela era excessiva ou, em algumas vezes, menor. Menor não tinha jeito, mas quando ela era muito grande, e isso impedia que se conseguisse colocar um canal no plano, tinha que haver uma concordância do radiodifusor em aceitar uma potência menor do que a que constava no decreto. Com isso, nós conseguimos aumentar em muito o número de canais, vamos dizer, entre aspas, migrados. Ou seja, nós tínhamos 1.650, né, é o número de pedidos de migração. E conseguiu-se aproximadamente 1.250 ou 1.260, vamos dizer, canais no plano. Dessa forma, hoje faltam aproximadamente 400 canais a ser colocados no plano. Em geral, na ABERT, você como diretor de rádio, o que você tem recebido de informações dos empresários que migraram? Qual é a queixa, ou qual é o resultado, qual é a satisfação? Eles, vamos dizer, estão muito satisfeitos, porque estão tendo um ganho, né? Vamos dizer, financeiro, etc. Tal. Por quê? As rádios AM, com a interferência e as altas potências que os rádios AM têm e gastam muita energia, fazem a diferença. Então, é claro que a gente tem que pontuar uma coisa, que o AM tem uma cobertura maior que o FM, mas o FM localmente e até dentro de um determinado raio consegue atender satisfatoriamente e ter uma relação custo-benefício melhor que o AM. Então, agora, nós temos que colocar que dos 1.250 canais que foram colocados no plano, cerca de 800 a 850 já, teoricamente, já migraram, né? E existe um anseio muito grande dos radiodifusores de permanecer na atual faixa. Em algumas capitais, a gente realmente não consegue, é impossível se usar canais na faixa atual, porque o decreto 8139 ele estabelecia que num determinado município ou migra todo mundo ou não vai ninguém. Então, por exemplo, municípios, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, não tem condição, porque a quantidade de canais AM é maior que 10. Então, você não consegue, dentro da faixa atual, conseguir alocar um número de canais muito grande, mesmo que você fizesse uma redução de potência, né? E também não atenderia, porque cidades grandes você precisa de ter potência, né? Então, assim, a maioria está ansiando pela publicação, né, desse novo regulamento técnico, e a partir daí a gente vai ter a disponibilidade de canais na faixa estendida. E aí vem mais um detalhe. Nós tínhamos uma relação de proteção que era de 34 dB. E agora
ela baixou um pouco e foi para 30. Nós tínhamos a impossibilidade de usar canais. Eu vou falar primeiro do batimento de FI. O batimento de FI, ele seria a impossibilidade de se usar os canais N mais ou menos 53 e N mais ou menos 54, porque os rádios antigos tinham uma frequência intermediária. Os rádios novos são todos com chip, então não existe a menor possibilidade de se ter batimento de FI. E o celular não tem possibilidade, né, porque já é tudo chipado. Os rádios móveis, todas essas centrais multimídia já estão com equipamentos com chip. E os radinhos, vamos chamar radinho de pilha, rádio de mesa, etc., também está quase... ninguém mais fabrica rádio com... nós chamamos cantuner, quer dizer, aquela sintonia que tem aquela cordinha no rádio que você sintonizava assim. Não tem mais. Então, a gente conseguiu eliminar isso. E o segundo adjacente, também com as novas características de maior seletividade dos receptores, também está se liberando. A Anatel foi um pouco mais conservadora nisso e para quando envolve canais de classe especial, ela ainda vai considerar a presença de um segundo adjacente. Mas em todas as outras classes de potência é totalmente desconsiderado. Então, com esse novo regulamento, a gente acha, quer dizer, assim, a expectativa que dos 400 que faltam, a gente consiga de uns 50 a 70 canais ainda dentro da faixa, nas cidades que precisam só de um canal ou 2 canais para migrar, e não nas capitais é impossível, né? Então a gente está com os números e aguardando assim, com expectativa a chegada do dia 3/11, quando tiver essas publicações todas que vão, vamos dizer assim, ajudar muito o processo de migração do AM para o FM. Perfeito. André, com relação à migração, nós lembramos que os 12 MHz incorporados à faixa, e quem nos assiste, que nos vê, lembrando que esses 12 MHz vêm dos canais 5 e 6 da televisão em VHF, eles incorporaram a faixa estendida que está aí pronta e sendo produzida nos receptores desde 2019, né? Lembrando também que a migração, além de imperioso pela interferência, eu faço uma pergunta para você com relação às emissoras de AM, porque lembrando que a migração foi voluntária, ou seja, não foi obrigatória, imperiosa pela interferência. Você acha que as emissoras de AM deixarão de existir? Nós tínhamos em 2013, 2014, né, 1.781 outorgas. Né? Dessas, 1.650 pediram para migrar. Quer dizer, faltaram, vamos considerar 100. 100 não pediram para migrar. Né? A gente não sabe. Então, a ABERT, estava fazendo gestões junto ao governo, né, ao Ministério das Comunicações, para que fosse adequado um novo decreto, alguma norma, não sei, algo que permitisse que quem ainda não pediu migração, que assim o fizesse. O AM está fadado, né, a acabar pelo menos nos moldes que tem hoje, pelos custos de energia, pelas interferências. Nós temos o futuro do rádio ou o rádio do futuro? O que você vê no mundo analógico, o FM analógico, a sobrevivência? Acho que por muito tempo, essa é a minha visão, você vai continuar com rádio analógico. Por quê? Rádio FM, né? Modulação FM. Primeiro, que a quantidade de pessoas que estão comprando transmissores para migrar é uma quantidade muito grande. Né? E você trocar todos os transmissores, nós temos mais de 3.000 rádios FM em operação. Então, você trocar isso para modulação digital, eu acho muito difícil. Eu acho que a digitalização ela vai ocorrer por conta dos receptores, porque como é tudo chip, a gente já sabe, já viu, os chips todos eles recebem, tem chip que recebe AM, FM, a rádio HD, e isso certamente vai se dar por esse lado. No entanto, a gente não vê movimento do Japão, por exemplo. O Japão até agora continua com rádio FM. É claro que a gente acha que no futuro tudo vai ser digital, né? Você tem a possibilidade do rádio híbrido, que
você manda imagem por app, alguns dados dentro, né, desses aplicativos, né? A ABERT, ela iniciou uma campanha muito importante que é solicitando e com o apoio do Ministério para se colocar, habilitar o chip no celular, porque todo mundo acha que o futuro mesmo é o chip no celular. É a forma que se vai receber, né? Eu vi alguns dados assim, nós temos cerca de 63%, um número por aí, de rádios que tem chip que está habilitado no celular. Só que são os rádios de menor custo. Agora, ninguém é obrigado. A gente até hoje não sabe o que o poder concedente, o Ministério, está pensando em termos de fazer com a faixa de AM. A gente não sabe. André, nós aqui agradecemos demais o seu depoimento, a sua expertise, o seu trabalho no processo de migração. Nós das associações regionais, da própria SET, todos nós estamos agradecidos ao seu trabalho, ao seu empenho que vem sendo desenvolvido no processo migratório do rádio AM para o FM. Eu acredito até que para que você nos pudesse dar como encerramento da nossa entrevista, o exemplo brasileiro de preservação do broadcast terrestre substituindo a transmissão AM, né? Você verifica isso já sendo pensado ou acolhido em outros países ou nações? Olha, eu não sei. Aqui nós temos um problema sério, que aí eu tenho que comentar, que são os canais da fronteira. Nós ainda temos canais 5 e 6 lá operando, e lá a faixa é para TV. Então, eu posso citar um exemplo, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu nós não conseguimos canal dentro da faixa de FM atual. Então lá a gente teria que usar faixa estendida, né? Mas como que você vai fazer isso? Porque ainda não existe um acordo entre o Brasil e esses países do Mercosul com relação ao uso da faixa dos canais 5 e 6 de televisão. Eu acredito que isso é uma responsabilidade da Anatel. Sem isso, a gente vai ter alguma dificuldade ainda nos canais do oeste do Paraná, Santa Catarina, com relação à faixa estendida. Um outro detalhe é que a faixa estendida, a gente tem dentro dela alguns canais da rádio comunitária, né, que são lá no topo da faixa, né, lá em cima, né, e que esses canais não podiam ocupar os canais 197, 198, 199 e 200 em função da presença dos canais 6. Né? Hoje já a maioria dos canais 5 e 6 nos estados de São Paulo e Rio, por exemplo, já estão praticamente desligados, e em outros estados a tendência é porque ninguém mais está recebendo TV analógica, né? Tem interesse, que é uma imagem muito ruim, chuviscada, etc. Então, a tendência é você já começar a pegar os canais de rádio comunitária e colocá-los no seu devido lugar. Isso vai também poder abrir algumas possibilidades para a gente. André, o nosso agradecimento pela sua participação na nossa trilha de rádio. É um prazer, né, ter dado esse depoimento, eu me encontro à disposição. Se você tem alguma dúvida, comentário ou sugestão, use o espaço setexperience.org.br. Navegue em nossa trilha, explore outros módulos e episódios. Nosso agradecimento a todos e voltamos em breve com a trilha de rádio.